estamos com mais de 20 cidades aqui representadas e com certeza a atenção básica é a principal obrigação dos municípios, né? Nunca vamos esquecer aquilo que a Constituição estabeleceu, o SUS estabeleceu, né? E agora, sem mais delongas, eu queria passar a palavra ao Dr. Nassim Salomão Mansur, superintendente da SPDM, ligado à Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigado. Bom, bom dia, quero agradecer o convite, cumprimentar a mesa, Dr. Marcos, presidente, deputado Mauro Bragato, cumprimentar pelo trabalho o Pinotti, cumprimentar a doutora Regina, pelo trabalho do Tribunal de Contas, que é um trabalho altamente relevante, faz uma fiscalização bastante eficaz, uma fiscalização muito presente. Espero contribuir no debate, vou tentar me manter aí uns 20 minutos. Quero primeiro dizer que saúde é um problema tão grave, tão difícil e tão complexo, que não dá para a gente entender que ela é um problema, é uma tarefa de um governo. É a tarefa de uma sociedade toda, com seus vários segmentos. É uma tarefa que precisamos estar todos nós imbuídos de tentar conseguir fazer mais com parcos recursos que nós temos. Então essa visão populista, atrasada, retrógrada, que bem falou o deputado Capês, entendendo como se a administração direta tivesse a exclusividade da ação da saúde, isso é um atraso, é de um populismo inaceitável nos dias de hoje. Um sistema de baixo financiamento, por favor, é óbvio que nós temos que ganhar produtividade. E ganhar produtividade significa fazer melhor gestão. Então hoje, infelizmente, apesar do Supremo ter agora, recentemente, definido pela constitucionalidade da 9637, que é a lei federal, sobre as OS, nós ainda vivemos essa dicotomia do ser ou não ser. Fica se comparando, como vou trazer aqui, os números da performance da administração direta versus os números da performance das OS. Evidentemente que os números das OS têm que ser melhores. Não é possível você imaginar que com mais liberdade administrativa, com mais liberdade para contratação, um sistema mais flexível, como você tem pior performance. Nós estamos negando a essência da gestão. É fundamental. Pode colocar o primeiro na apresentação. Está abrindo aí. Então, não é possível que a gente consiga imaginar que a OS tem que ter uma performance muito melhor. Então, nós estamos olhando no retrovisor ainda a discussão, apesar da oportunidade dessa mesa e dessa discussão, ainda sobre um aspecto de que estamos comparando a direta com a OS. Vamos avançar nisso. Vamos avançar. Como é que você melhora os controles? Como é que você faz com que os controles da sociedade sobre aquela unidade de saúde ele pode ser melhor visto? Como é que você faz a aferição deste resultado expresso dentro das atividades? Então, é isso que nós vamos avançar. A OS não é uma panaceia universal. Nós estamos nisso há 15 anos, tem uma experiência vasta. Próximo, por favor. Uma experiência grande na gestão de unidades. Tive a felicidade de poder ajudar a montar uma equipe grande, Regina está aqui, para montar hospitais do zero, novos. Tivemos a oportunidade de fazer a mudança trago aqui uma experiência, mudar a administração direta para uma administração mais flexível. Tivemos a oportunidade de coabitar servidores estatutários com servidores selitistas. Temos a oportunidade de trabalhar na atenção básica, farmácias de alto custo, ambulatórios. Então, essa experiência pode passar. Vem solidificando essa questão que eu acabei de dizer. Os números são muito contundentes. Evidentemente que os números, essa é uma série histórica, que eu vou passar rapidamente por ela. Esse aqui é o primeiro trabalho. Eu não conheço nenhum trabalho com metodologia adequada, sem ser desrespeitoso ao trabalho do Tribunal de Contas do Estado, que tem um resultado, não é porque o resultado é ruim que eu faço a crítica, mas já fiz juntamente até o Dr. Sérgio, até o Tribunal, mas não tem nenhum trabalho científico com metodologia adequada que mostre uma performance pior das OS.
Esse aqui é o trabalho clássico da Fiocruz de 2005, que mostra aí, seja dos indicadores de qualidade, seja das estatísticas de taxa de rotação, ocupação, uma performance melhor. Próximo. Da mesma forma, nesse mesmo trabalho aí da Fiocruz, a comparação das OS com a administração direta, a eficiência técnica e mesmo em termos de gasto, a OS sempre tem uma performance melhor, gastando menos por cada unidade. Próximo. Esse é o trabalho do Banco Mundial, também de dados de 2007, foi publicado em 2008, mostrando aí uma diferença significativa de performance em favor do modelo mais flexível de gestão. Então isso é bastante evidente sobre o aspecto de qualquer, de custo, de taxa de ocupação, número de funcionários, todos os indicadores são favoráveis à flexibilização da gestão. Próximo. Esse é um outro trabalho feito aqui pela Regina, acho que conhece bem, feito comparando a ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, as OS, hospitais da direta, com uma performance bastante adequada das OS frente aos outros modelos de gestão. Próximo. Este anterior, esse é um trabalho interessante. Volta um pouquinho, por favor. Travou. É um trabalho interessante que foi feito pelo Planejamento, foi o 14º prêmio do Tesouro Nacional, que é a qualidade do gasto público, em que você tem uma performance muito interessante e mostra aí um dado que também nos mostra que a gestão mais adequada sobre o recurso humano, particularmente sobre aquele indivíduo que é o ator principal, que é o médico, você consegue produtividade maior do que na administração direta. Você consegue mais internações, você consegue uma performance de atenção dele, de produtividade deste elemento maior do que na administração direta. Esse aqui é outra metodologia que lamentavelmente a gente não usa pouco no país, que é o DRG, que é o diagnóstico relacionado de grupo. Você faz uma estratificação de risco e com isso você tem performance. Isso é utilizado nos Estados Unidos, a Europa, para não só quantificação e medição da performance, também como financiamento, como fonte de financiamento. Então esse é um estudo que eu fiz dos nossos hospitais, da SPDM, hospitais estaduais, frente à rede da administração direta, mostrando aí uma performance bastante melhor dos nossos postos. É uma propagandazinha, mas mostrando que por esses 7 hospitais, você conseguiria, em 2 anos, uma economia de mais de 2.000 vidas. Mais de 24 mil pessoas tratadas, de paciente dia. Mais de 2.000 internações com complicação. Você conseguiu tratar isso. Mais de 30 mil com pacientes com eficiência em todos os indicadores. E mostra aí uma possibilidade de você melhorar o potencial de redução de mortalidade, 2%, etc. Essa é uma metodologia bastante interessante e, lamentavelmente, nós não utilizamos. Ainda dentro dessa metodologia do DRG, mas essa metodologia, eu vou mostrar agora um pouco dessa comparação das OS com a administração direta, com resultados expressivos dos hospitais da administração direta do Estado de São Paulo, em comparação, expressivos das OS do Estado, em comparação com a administração direta. Nos mais diversos indicadores do DRG. A gente, esses dados todos, eu trago no sentido não só de ficar focado nessa comparação, mas eu trago no sentido de ressaltar um aspecto que é fundamental para mim, que é a possibilidade de fazer. O que a OS tem, de diferente com a administração direta, não é porque ela é mais competente, ela tem melhores gestores, não é nada disso. O Pinote é tão competente na direta quanto é na OS. O problema são as ferramentas, é a possibilidade de fazer, são as amarras do ponto de vista de pessoal, as amarras do ponto de vista de insumo, esse cipoal que amarra
o administrador numa atividade que é a mais complexa da atividade humana, que é você gerenciar a saúde, gerenciar um hospital. Quem fala isso é o Peter Drucker. Então, é preciso que você tenha as melhores ferramentas, as mais adequadas frente à necessidade que é você fazer, gastar melhor esse dinheiro. Gerenciar um hospital, como vocês sabem, é uma dificuldade imensa, no sentido de que você tem lá 70% é pessoal, pessoas fazendo o mesmo processo nas mais diversas áreas, nos mais diversos momentos, nos mais diversos ambientes, né? Pronto-socorro, TI, etc. Aproveitar, deixa aqui, doutor Nelson, citar os municípios de Birarema, Ribeirão Pires, Piracaia, Santos, São Carlos, Palmital, Guaiçara, Herculândia, juntamente com representando os prefeitos também da cidade de Assis, Maracaí, Caiabu, Ribeirão do Sul, Ocauçu, e os municípios também de São Bernardo, Carapicuíba, Valinhos. Muito obrigado pela presença. Se você entrar para a questão da introdução da gestão dentro do Sistema Único de Saúde, que esse modelo permite, você vai ver que, por exemplo, nas nossas unidades, toda unidade nossa tem um CNPJ específico, a conta bancária única, mas todas seguem o mesmo modelo de gestão. Fizemos uma camada corporativa, como se faz aí as grandes corporações. Cada unidade tem o seu planejamento estratégico, tem os seus indicadores, nós acompanhamos cada indicador de cada unidade, do ponto de vista não só do contrato de gestão, mas daqueles indicadores de performance. Então nós tivemos também, a instituição teve que evoluir, teve que acompanhar a possibilidade de você fazer uma gestão sempre aprimorando, buscando os mecanismos aí de melhoria contínua. É importante que você também tenha a questão da qualidade. Essa questão da qualidade ela tem que estar introjetada na cultura. Ela se expressa através dos certificados de qualidade. Tem aqui uma quantidade grande de certificados nas OS. Nós, felizmente, todos os nossos hospitais estão no programa de certificação. Eu tenho a felicidade de ter 2 hospitais da administração do Pirajussara, junto com o governo do Estado, e Diadema, que estão certificados pelo método canadense de uma certificação internacional. Agora, isso não significa que a certificado seja alguma coisa que você põe na parede. Significa que você tem dentro da sua instituição um trabalho sério de melhoria dos processos, melhoria contínua, de você fazer classificação de risco, você ver os riscos, trabalhar em cima disso, protocolos, avaliar a introdução dos protocolos, a adesão aos protocolos. Então, esse trabalho de qualidade, os ROPs, né, na metodologia canadense, etc., é um trabalho que te dá gestão. É isso que você tem no mecanismo administrativo. Um outro aspecto que a gente fala pouco, mas que é fundamental, e foi uma estratégia nossa, sempre na assunção de algum hospital da administração direta, uma experiência, por exemplo, do Brigadeiro, lá do Luzia, de Pio Melo, alguns anos atrás, no Maria Zélia, é que você, infelizmente, o Estado não trabalha dentro de uma lógica, não tem mecanismo de fazer uma saúde ocupacional adequada, por exemplo. Então, isso que você fala, não, o ser humano é o principal da instituição, o ser humano, a nossa instituição tem que estar expresso na prática. E você expressa isso com programas, você expressa isso fazendo a saúde ocupacional, não só relacionada ao trabalho, mas na prevenção dos agravos da saúde, fazer buscativa do hipertenso, do diabético, cuidando de fato daquele servidor que você, na direta, tem muita dificuldade de fazer isso. Alguns programas, por exemplo, nós fizemos juntos com o Saúde, com o sindicato, para tratamento do alcoólatra, do doente drogado, fora do ambiente, num ambiente restrito, o sigilo preservado, etc., com resultados impactantes. Então, essas possibilidades de você fazendo também se expressam um pouco do que o Pinotti colocou aqui, que é a questão de você também olhar para fora. Esses hospitais estão na região metropolitana
uma região pobre, carente, evidentemente paupérrima, em que você não pode desconhecer aquela realidade. Então, vários programas sociais foram implantados. Cada hospital nosso tem programas sociais. O Pirajussara tem uma escola de capacidade de reforço escolar para as crianças da comunidade, com mais de 100 alunos, estão lá não sei quantos anos, tentando fazer com que não só a presença do Estado via aquela instituição, via, que também muda a realidade, né? Quando nós chegamos lá na região do Pirajussara, que é a divisa do Pirajussara em Embu, era uma situação absolutamente terrível. Depois que o Estado, ente federativo, e o Estado censurado, pôs o pé ali, a realidade começa a mudar, a vida das pessoas começa a mudar. Nós sempre tivemos uma prática, por exemplo, de terceirizar muito pouco. Eu quase não terceirizo o serviço, mesmo os serviços ditos de atividade meio, a gente terceiriza muito pouco. E lá, particularmente, eu não terceirizando nada. Por quê? Porque aquele operacional, o indivíduo de apoio, aquele indivíduo da cozinha, ele era da comunidade. Com todos os riscos que isso traz, porque também não podemos conhecer que a realidade lá é cruel, brutal. Mas era uma estratégia de você defender. E era uma maneira de você distribuir renda. A cesta básica numa região dessa é um diferencial enorme para a vida das pessoas. Então, nós tínhamos sempre essa preocupação com o meio externo. E é claro, com a preocupação com o sistema local regional de saúde. As consultas do Pirajussara são marcadas até hoje pelo Pira, mas são outras. Você tem o CROSS, mas são marcadas pela unidade básica. Os exames são feitos dentro dos hospitais, para você ganhar produtividade em cima do que escala, que é outro fator importante dentro do sistema. Então, esse aqui, lamentavelmente, é uma comparação que eu faço também dos nossos hospitais com os hospitais da ANAP. A ANAP até recentemente, até uns 2 anos atrás, publicava um observatório de indicadores em que nós comparamos o índice de rotatividade nosso no hospital público, 100% do SUS, menor do que o índice de rotatividade dos hospitais privados. O índice de absenteísmo nosso gira em torno de 2%, menor do que o da iniciativa privada. Então, são possibilidades de fazer que nós temos com esse método. Pode seguir. A questão do treinamento, nós também fazemos muito mais do que os privados. Vou tentar ser rápido, Marcos, porque já perdemos qualificamos muito mais aquilo que o Pinotti falou. A gente tem isso como também uma regra próxima. A questão do treinamento, aqui é um treinamento focado na segurança do paciente. Mais de 110 mil horas de treinamento neste ano de 2012, só focado nisso. Próximo. Aqui a questão da qualidade, que eu já falei, isso aí estão todos os hospitais das OS qualificados, 55 pleno, de excelência nível 3 da ONU, 43 hospitais. Próximo. Aí a questão do canadense, Pirajussara e Diadema. Próximo, por favor. Eu estou correndo um pouco. Outras certificações de qualidade, né, que eu não vou me ater, pode passar. Eu queria falar um pouco mais. Próximo. As certificações ainda, pode passar que eu vou. Próximo. A questão do... Cada entidade, esse modelo também permite que você vai tendo um capital social. Porque as entidades vão evoluindo, as entidades vão se aprimorando. Seguramente, quando o Pinotti começou, a entidade era uma. Hoje, ela é outra, como nós. Nós tivemos que aprender, nós tivemos que buscar conhecimento, tivemos que tentar melhorar nossos mecanismos administrativos. Isso, cada um faz de um jeito, faz com um estilo, dentro das regras, evidentemente. Nós trabalhamos com o BSC hoje, que acho que é uma ferramenta de gestão que até os privados usam. Próximo. Lamentavelmente. Bom, só queria... Pode passar. A qualidade de vida, que eu não vou falar já dos servidores, a questão da gestão ambiental, que para nós é uma questão absolutamente importante, é um compromisso social, é uma questão ética, moral, de você preservar o planeta. Na instituição de saúde não se permite você não ter um trabalho forte em cima disso. Próximo. A questão dos projetos sociais, que eu já citei. Próximo.
Aqui é uma questão da farmácia de alto custo. O impacto também é importante. Nós fomos chamados pelo governo do Estado para gerenciar as farmácias de alto custo. As farmácias, quem compra, quem faz toda a aquisição dos insumos, nós só fazemos a dispensação desses insumos. Mas na dispensação também você tem que ter gestão. E quando nós passamos a fazer a unitarização da dose, volta só um pouquinho. A unitarização da dose significa você cortar o comprimidinho, em vez de você entregar a caixinha com 30 comprimidos, entregar aquela caixinha com 28 que o médico pediu, nós conseguimos uma brutal, nesses anos de 8 anos, 456 mil milhões de reais de economia. Em 7 anos. 456 milhões só fazendo a unitarização, evitando o desperdício de remédio. Próximo. Vou só terminar agora, Marcos, rapidamente, um case, já que era esse o título de um case, focando um hospital de São José dos Campos. Nós assumimos em 2006 com um orçamento zero, tá? Não tem problema. Nós fizemos uma assunção do hospital, era um hospital de administração direta. Próximo. Está muito ruim aqui o... É um hospital de administração direta, pode passar, né? Próximo. Oi. Próximo. Ele foi publicado no livro do Banco Mundial. Ele tinha, na época, 293 leitos, com 900 funcionários. Nós tínhamos lá uma situação em que o hospital gastava cerca de 20% dos orçamentos com horas extras, portanto, um número absolutamente fora de propósito, com dificuldades gerenciais imensas. Segundo consta, se gastava 100 milhões à época, nós fizemos um contrato por 82, pode passar. Isso aqui foi ampliado, né? Nós ampliamos mais de 80 leitos de UTI, toda a revitalização do hospital, dentro do contrato de gestão, pode passar. Vários serviços criados, está horrível, desculpem, posso passar o outro. Aqui, a questão do ensino, que também é um valor dentro das nossas entidades, das nossas unidades, de 27 residentes, nós passamos até 98 residentes, agora já chegamos em 110 residentes. Significa que ensino de uma boa assistência, você também consegue fazer um bom ensino, evidentemente não tem outra forma de você ensinar. Próximo. Os profissionais, como nós também terceirizamos pouco, aumentamos quase 1.000. O indivíduo que vende coxinha adora isso, né? Porque antes o dinheiro ia para o condomínio do doutor, sem falar mal do médico, mas evidentemente nós temos que... Próximo. A produção assistencial que aumentou muito, uma variação importante aí da aumento da produtividade do hospital. Próximo. É um hospital muito produtivo, ele é o 11º no ranking estadual de produtores de AIH. Então, houve um ganho expressivo de produtividade. Próximo. Indicadores aí de permanência, diminuição da mortalidade. Próximo. E agora, só um dado interessante, nós fizemos o contrato à época por 82 bilhões. Se você fazer a correção até 2014, que o orçamento é o mesmo hoje, 138 milhões, houve uma variação de 68%. Enquanto que a inflação foi de 77%. Foi IGP pela... Então você teve um ganho expressivo de produtividade. Além de tudo aquilo que você aumentou de leito, aumentou de residente, aumentou de produção de serviço, melhorou a qualidade do serviço, você ganhou na evolução da inflação, menos de 10% na reposição inflacionária. Reposição inflacionária. Então é um dado absolutamente impactante no sentido de você demonstrar aí a produtividade próxima. Há uma estimativa de cerca de 700 milhões de economia para os cofres municipais, tendo em vista essa. Eu só vou terminar. É claro que esse modelo tem falhas, esse modelo precisa, evidentemente, de ter muita fiscalização. É preciso que a gente evolua, não só da fiscalização, que é muito bem feita hoje. A Secretaria de Estado faz, ela tem sistemas, ela recebe todas as notas, tem extrato bancário. O Tribunal de Contas, quando faz a verificação, é uma verificação bastante rigorosa. Não estou falando isso porque a Regina está aqui, mas é real. Mas nós precisamos aprimorar um pouco mais, avançar no sentido de ver
evidenciar melhor o resultado, evidenciar melhor a performance. O contrato de gestão é um instrumento fantástico de relacionamento que serve não só para as OS, mas serviria também para outros propósitos, financiamento das santas casas, etc., da direta. Vamos evoluir nele também. Ainda há falhas nessa questão do contrato de gestão. E há hoje uma insegurança brutal em cima do contrato de gestão. Porque esse modelo tem uma característica. A OS, ela coloca todo o ônus, todo o passivo tem seu nome. Enquanto que todo o ativo é em nome do Estado, do poder contratante. Ou seja, passivo do ponto de vista dos insumos, seja passivo do dinheiro na conta, seja, aliás, ativo, seja aquele que você compra, o instrumental, o equipamento, todos esses ativos estão em nome do Estado. Todos. Enquanto que a OS, todo o passivo está em nome dela. Então, é um gerente, né? Nós somos um gerente meio burro, que põe todo o passivo no seu nome. Agora é preciso que você tenha a garantia. Não tem nenhum problema você estar com o seu passivo no seu nome. Mas você tem que ter a garantia de que você agiu em nome do Estado. Evidentemente, se não houver dolo, má fé. Então precisamos avançar nesse conceito. Porque senão, quando você termina o contrato de gestão, o que você faz com 2.000 funcionários? Eles são meus, da entidade, ou são do poder contratante? Evidentemente, nós temos que criar mecanismo. O Estado tem um mecanismo que ele faz a subrogação dos contratos de trabalho e minimizou esse problema. Mas eu tenho que fazer provisionamento? É possível que uma sociedade pobre como a nossa, vivendo essa carência de recursos, vivendo essa situação caótica que é ter o país, do ponto de vista econômico, financeiro, moral e ético, etc., é possível que você tenha um contrato que você faça provisionamento de 10, 20, 30 milhões para fazer frente a um contrato que vencerá daí 4, 5 anos? Não tem sentido isso. Então você tem que ter segurança nesse contrato. A insegurança se expressa não só na hora do pagamento, porque você tem folha, nós temos folha, então no dia 5 eu tenho que pagar os funcionários. Isso é sagrado, não dá para você não fazer isso. E aí, com muita frequência, infelizmente, hoje, pela dificuldade econômica, alguns municípios, em alguns estados que não é o de São Paulo tem honrado honrado religiosamente o contrato, você não recebe, você não tem o repasse, aí você faz o quê? Tem que ir no banco, evidente que tem que ir no banco, privatizar o dinheiro público, você tem que ir lá fazer honrar aquela folha. Até porque se você não for no banco, o custo da multa trabalhista é muito maior do que o juro bancário. Mas você fica vulnerável, fica parecendo que você foi no banco porque você é amigo do seu Bradesco. Então, é necessário que nós consigamos dar um pouco mais de segurança nesta relação. O mais, essa coisa de que não tem controle, não é verdade. Tem controle, o controle é muito bem feito. Precisamos avançar no controle? Precisamos melhorar os controles da aferição desse resultado, mas também é preciso que essa relação seja uma relação estável, seja uma relação profissional, que não se tenha nenhum envolvimento político partidário, porque é muito comum isso. Essa alternância democrática ela é super bem-vinda, mas quem está na saúde sabe que é um tormento. Então, são considerações, eu peço desculpas aí pela qualidade sofrível aqui dos slides. Lamento ter interrompido. Esse é um tema que a gente discute há muitos anos. Eu gostaria de dizer que, terminando, se nós precisamos de mais dinheiro para a saúde, precisamos particularmente do dinheiro federal. E quem paga a saúde hoje são os municípios, os estados. Os municípios estão absolutamente afogados e o governo federal retirou dinheiro da saúde. Cada ano que passa ele gasta menos para a saúde. Então precisamos de mais dinheiro, mas também é preciso mais saúde para cada dinheiro empregado. Nosso Marco Monteiro e também o nosso ex-deputado aqui na casa, o conselheiro Cid Liberaldo, para fazer já parte da mesa.
tardar da hora, vamos iniciar a próxima palestra. Obrigado pela presença. O secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo, Dr. Sidney Beraldo, corregedor do Tribunal de Contas e o último palestrante. Passar a palavra à doutora Sônia Regina Rocco, que falará sobre as principais irregularidades do terceiro setor na área de saúde, segundo o Tribunal de Contas. Bom dia a todos. Eu vim aqui fazer o papel de vilão da história, né? Todo mundo falou os casos ótimos, maravilhosos, agora a gente vai dizer assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas eu até conversei com o Marcos e falei que o tribunal está estreitando laços, eu já estou lá há um bom tempo, e o que eu percebo por exemplo, segunda-feira a gente está com o pessoal de uma secretaria para a gente entender quais as dificuldades, para a gente poder ver como é que a gente pode trabalhar melhor. Como é que a gente pode estar entendendo o problema para a gente ver como é que a gente pode se ajustar. Então eu acho que isso é um avanço também. Então a gente não está tão distante, a gente está procurando ter proximidade, e aqui são as coisas que acontecem no dia a dia, né? E eu acho que vocês estão até meio que acostumados, mas a gente está lá para orientar também. Então eu não sou a vilã da história, tá bom? Então vamos começar, Antônio. Informações gerais, a próxima. Aqui é só dados informativos, né? Então, a pesquisa de 2010, eu tentei verificar se tinha alguma atualização, mas esses são os últimos dados. Nós temos 10 milhões de ONGs no mundo, 47 milhões de colaboradores, 5,9% representa o PIB mundial. A importância disso, né? A importância do terceiro setor. Próxima. Brasil, 290 mil ONGs, 2 milhões de colaboradores, sendo que 56% desses colaboradores estão em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. 44% sediados em São Paulo. Aqui os dados de 2014, porque a gente ainda não conseguiu, dados de 2015 a gente só fecha no final do ano. Nós temos entidades estaduais, 1.396 entidades para 3.133 repasses este ano, no ano de 2014, que a gente está verificando agora, em 2015. A parte municipal, a gente tem 8.462 entidades para 11 mil repasses. É entidade que não acaba mais, né, gente? Muita coisa. O pessoal aqui não está. Aqui está melhor? Aqui? Então vamos lá. O montante repassado fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Município, 4 bilhões e 800 para frente. Estado, 8 milhões e 900. 13 bilhões de reais para fiscalização em 2014. Bastante também, né? Aqui só as nossas instruções, o site está disponibilizado no nosso site, nesse link. Próxima. Aqui. Aonde? Aqui? Melhorou. Tá, então vamos lá. Mas aí aqui atrapalha, né? Mas vamos lá. As novidades trazidas pela Resolução 2/2015, que fez uns ajustes na Instrução 1 e na 2. Nós tivemos uma mudança na data do encaminhamento dos processos, né? Antes eram 5 dias. Todos esses ajustes, eu estava falando dessa proximidade que a gente está tendo. Todos os ajustes, eles foram feitos em função do pedido de prefeituras, de secretarias, dizendo, olha, a gente precisa de um fôlego, principalmente na prestação de contas. Eu fui voto vencido. Falei, não, gente, não, pelo amor de Deus, tal, mas no fim está dando certo, né? Mas aqui, então, todas a mudança da data para o envio dos processos, o prazo estabelecido antes, os órgãos diziam assim, olha, eu tenho prazo até 31 de janeiro para pedir a prestação de contas, é um prazo muito pequeno e tal, e agora a gente não tem mais esse prazo estabelecido. Cada um estabelece o seu prazo desde que a prestação de contas chegue para a gente no dia 30 de junho. Os órgãos agradeceram. Antônio, só mais volta um pouquinho. Isso aqui é o principal, né? Modificação na data da prestação de contas, de 31 de março passou para 30 de junho. E facilitou também a vida quer dizer, de todo mundo, né? Nossa, também. Próxima. A partir de 1 de janeiro de 2015, tanto o primeiro quanto o terceiro setor passou a ser um processo eletrônico, que também para a gente está sendo muito ágil, né? Acabou facilitando também a vida de todos. E aqui a seletividade. A partir de 4 de maio de 2015, os processos municipais passaram a vir para um processo seletivo.
todos os processos são informados e alguns são selecionados para o acompanhamento, que é muito importante, né? Porque a ideia maior agora é a gente estar partindo para o acompanhamento, para a execução, porque a parte formal ela é importante, mas o acompanhamento é tão importante quanto. E a parte estadual, ela também tem um projeto dentro do Aldesp para que isso seja, já foi avaliado e provavelmente em 2017 a gente vai ter alguma coisa com relação ao Estado. Aqui também, né, o papel do poder público em relação às parcerias. Aqui a doutora Cristiane falou bastante em plano de trabalho, né, Antônio, vamos para a tela para ver, né, os desafios. Não, pode voltar essa. Volta a primeira, a próxima, isso, né? Os desafios do administrador público em relação às parcerias, né? Quando eu sei o que eu quero, a minha capacidade de avaliar e medir os resultados. Porque a gente percebe que muitas vezes a situação que você colocou, né? Plano de trabalho mal elaborado, porque indica que eu não sei o que eu quero, né? Então vamos lá. Próximo. A questão do plano de trabalho, né? As 4 perguntas. O que fazer, como fazer, qual o custo de fazer e que resultados eu pretendo atingir. Se eu tiver isso em mente, muito difícil o meu plano de trabalho não está adequado para eu conseguir, né, captar os recursos lá que você passou para a gente. Próxima. Os grandes questionamentos, né? A entidade tem condições de elaborar um plano, isso o órgão concessor, né? Avaliar. Ela tem condições de elaborar um plano de trabalho, um bom projeto, para a gente começar a discussão. Porque sem isso a gente não tem nem elementos para começar uma discussão. A administração tem bem definido o que quer da parceria, são as questões lá que a gente já levantou. Há vantagem em realizar os mesmos serviços com aparelhamento próprio, né, doutor Mansur? Como é que é isso? Eu sou melhor, o outro é melhor. Até agora a gente ainda não sabe quem é o melhor da história, mas o importante é que tá indo, né? Vamos lá. O grande questionamento é como demonstrar a vantagem da transferência, né? O cumprimento de metas de uma forma eficiente, a demonstração da vantagem da transferência, implicando na qualidade do serviço prestado à população, a apresentação de uma base comparativa, porque muitas vezes a gente fala em economicidade, mas como eu vou poder medir economicidade na saúde? Como é que a gente vai conversar sobre isso? Na realidade, a vantagem ela acaba sendo um conjunto de coisas. Ela está atrelada à economicidade, mas ela é mais que isso, né? Se eu conseguir comprovar que dentro de um conjunto, até um exemplo, né? Eu estou dentro de um hospital, ainda que eu gaste um pouco mais, mas assim, o índice de mortalidade diminuiu, sei lá, um exemplo. Isso já é o conjunto para compor que isso é mais vantajoso, que a minha relação com você ela é mais vantajosa. E esse é o maior problema que a gente enfrenta, né? Porque a gente não consegue, a gente não tem dados para isso. Por mais que, olha, quando o senhor disse assim, o ideal é que eu avalie, eu tenho que avaliar os dados, eu tenho que acompanhar, só que isso parte de quem concede. A gente só vai lá para verificar se isso realmente está bom ou não. E a gente encontra dificuldade, inclusive nisso, porque muitas vezes a gente não tem uma base para saber se isso realmente está bom, porque me falta elementos para a gente. Então, na realidade, a vantagem ela é um conjunto de coisas. Quando a gente fala em economicidade, está atrelada a vantagem que equivale a várias outras coisas, a não ser só valor. Tá? Próximo. Compete à administração ter em mente que a parceria não é meramente uma transferência das atribuições públicas e não pode ser a transferência de um problema, né? Então, assim, eu não quero mais nem saber disso aqui. E a ideia não é essa, porque se eu transferir um problema, ele vai voltar a qualquer momento. Ele não é a solução transferir o problema. As formas de controle, né? O controlador natural, que é o usuário. Então, ele que é o maior indicador. Eu até comentei com o Marco que, às vezes não, o pessoal da fiscalização vai e antes de qualquer coisa chega junto com quem está sendo atendido e como é que está tudo bem e tal. E muitas vezes é positivo e outras não, né? Então ele é meu indicador, ele que é a pessoa que está dizendo assim, olha, no primeiro momento ele né? Pelo menos a gente tem que levar em conta o serviço que está sendo prestado para ele. O controlador direto, que é o órgão concessor, é ele que tem que avaliar se aquilo está bom ou não. E o finalístico, o controle interno é muito importante, né? Porque o controle interno ele tem que ser atuante e tem que estar lá alimentando o órgão de informações para saber, para dar uma direção, inclusive.
e o externo, que somos, tem a auditoria externa e o externo também, o Tribunal de Contas, o Ministério e outros. Aqui a legislação toda do controle interno, que não é uma coisa nova, né, desde 64, e todas as outras informações, e no nosso, nós temos também no manual, né, nosso manual também tem informações sobre. Aqui a desmistificação do controle interno, eu até sempre ilustro, quando começou, né, a gente tinha que avaliar, e uma vez eu cheguei num órgão e falei, olha, eu queria, você podia me ajudar, né, na condição de controle interno, e a pessoa perguntou, mas quem é o controle interno? Eu falei, é você. Aí eu falei, como sou eu? Eu falei, tem uma portaria e você é o controlador interno. Ela não sabia. Né? Então, assim, o controlador interno, ele tem que saber que ele é o controlador interno, né? Senão não vai funcionar. Então, aqui, desmistificando, né? Ele permitindo, é olho mágico, né? Simultâneo diariamente as variadas situações que envolvem a administração, permitindo os ajustes necessários nas ações, evita o desperdício do dinheiro público, o controle interno não fiscaliza o gestor, que muitas vezes você fala assim, não quero esse cara aqui porque ele vai trazer problema, né? E a ideia é ele fiscalizar, ele está atuando junto, ele possibilita que possíveis erros possam ser detectados a tempo. Próxima. Origem do desperdício do dinheiro público, 7% má conduta, 13% supressão de controles pelos dirigentes, 17% de situações peculiares de atividade estatal e 63% de insuficiência do sistema de controle interno. Né, que às vezes a gente imagina assim, nossa, né, e na realidade, se eu tenho um controle interno atuante, eu vou ter menos problema. Agora vamos às ocorrências mais frequentes observadas pelo Tribunal de Contas. Na fase de planejamento, né, a história começa lá atrás, né? Falta de evidências quanto à vantagem, isso a gente não encontra em ajuste quase nenhum. Eu tenho lá alguma coisa escrita, mas eu não tenho nada demonstrado que me convence que aquilo realmente está bom. E tem, né, Regina? Porque você colocou aí que vocês fizeram um levantamento, vocês fizeram um comparativo, vocês perceberam que não estava bom e foram atrás da solução do problema. Então você tem uma base para poder dizer assim, ó, isso aqui realmente é mais vantajoso eu fazer, né? Falta de conhecimento da demanda, né, da população pelo objetivo pretendido e dos custos, né, essas duas informações também a gente não consegue chegar em lugar nenhum. A falta de avaliação da disponibilidade, tanto do poder público quanto das entidades. As questões levantadas, né, a execução é mais vantajosa, a entidade tem capacidade de executar e houve transferência do procedimento de escolha. No procedimento de escolha, houve transparência disso? Então, algumas situações, quando a gente pega também o material, a gente não consegue visualizar isso. E por eu ser finalista, eu não estou envolvido no processo, e aí a gente coloca algumas questões que não, né, precisam ser esclarecidas. Próximo. Dependência financeira da entidade, né? Entidade sem estrutura para fazer frente ao objeto, caracterizando situação de vulnerabilidade, deixando de executar parceria e trazendo prejuízo à população. Aqui a gente, os que têm TC é porque já tem decisão final. E alguns outros é a visão da fiscalização que ainda está em julgamento, tá? Então, isso aqui aconteceu, que poderia ter sido previsto, porque você pode avaliar antes para saber se o cara vai ter fôlego para poder estar fazendo a gestão ou não, né? Nesse caso, não houve esse cuidado. Próximo. A taxa de administração, que a gente já está, né? Agora sim, a gente tem várias despesas administrativas que são taxas de administração, tá? Então a gente precisa também, a gente está tendo um trabalho na fiscalização de estar avaliando isso também. É uma despesa administrativa, na realidade é taxa. PCs, empréstimo, agora vou para o empréstimo, resultando em juros bancários, contingenciamento de recursos por parte do órgão concessor, não caracterizando má gestão por parte da entidade. Porque muitas vezes, assim, o cara não tem, o Estado deixa de repassar o dinheiro e o cara não tem, né? E aqui a gente essa aqui a gente pegou uma recomendação ao dirigente, mas era uma severa recomendação. A próxima é proposta de multa, né? Então ele vai ter que se planejar melhor, porque quando vocês pactuaram, né? Olha, eu tenho condições, de repente chega lá na frente e fala, agora espera um pouquinho. A gente pegou uma situação de uma organização social que fez um empréstimo para poder honrar né? Não dá, né?
Próximo. Não, não foi, não, mas não era. Não. Mas eu não tenho dúvida. Não, Quando não paga, mas tem folha. outro, né? Mas então, e qual é a... Na realidade, você não tem... Né? Alguém deixou de repassar para você. Então, nesse caso, o problema é com o concessor mesmo. Neste caso, mas tem outros que... Devolução de valores com indício de desvio, prejuízo do erário, pagamento de despesas incompatíveis com o objeto pactuado. Isso aqui tem muito, muito. Né? Eu não tenho nada a ver com a história, mas eu estou lá atuando. Aí não dá, né? Próximo. Esses que não tem é os que estão ainda em julgamento, tá? Ocorrência apontadas pela fiscalização. Não cumprimento de... há muitos, né? Ou a variação muito grande. O cara propõe... A gente pegou um caso, eu não coloquei aqui o exemplo. 268% mais, quer dizer, alguma coisa não está, né? Ou então muito menos ou muito mais, tem que estar pelo menos ali conversando. Porque ainda que se você fizer muito mais com o mesmo dinheiro, alguma coisa, a qualidade pode não ser tão, né? Porque fala, não, mas eu fiz um monte, mas a verba é a mesma. Então, isso também está sendo alvo de comentário. Aquisição de insumo a custos superiores aos praticados pelo governo, a gente pega aquela tabela da BEC, faz os comparativos e os valores estão acima. Pagamento de dirigentes e profissionais administrativos acima do valor de mercado. Próxima. Aqui era um contrato com o objeto tinha vários serviços para serem prestados, prestaram um único serviço e o pagamento foi integral. Então, também, e o serviço foi atestado pelo órgão concessor e pago. Não houve nenhum questionamento. Próximo. Ateste de serviços, do serviço executado pelo próprio prestador de serviço. Foi lá e fez, ele atestou, e ninguém do órgão concessor para estar lá dizendo, peraí, vamos ver se realmente isso aí está adequado. Isso aqui outro dia um pessoal falou assim, mas que besteira, só porque eu não coloquei o número do documento, eu não fiz indicação do ajuste, e aí eu posso usar essa nota várias, inclusive eletrônica, né? Hoje, a gente, nas novas instruções, a orientação da nota eletrônica é que eu leve as informações do convênio, para na hora da aquisição eu já passar lá, porque a nota eletrônica eu posso emitir ela quantas vezes eu quiser, né? E eu posso estar colocando isso nos processos. Então, todos os documentos que a gente encontra sem identificação, a proposta de combinação da despesa e tem alguns conselheiros que já estão avaliando, dizendo que sim, né? Porque eu posso estar usando... Quem me garante que aquilo é daquilo lá mesmo? Próximo. O equipamento de raio-x em processo de montagem após 175 dias da data da aquisição, implicando em prejuízo à população. Quer dizer, eu estava lá, mas né, faltou um pouco de... aqui a gente não tem só organização, a gente tem as organizações sociais e tem convênios também, tá? Despesas classificadas como administrativas, na realidade não passam de taxa, que é aquilo que eu já falei anteriormente. Próximo. Contratação de empresa sem processo de seleção de fornecedores, contrariando o regulamento. Tanto a parte de... E o próximo, que é o procedimento idêntico, é a parte de pessoal. Transferência para... Fuga de transparência para nortear o processo seletivo. Existem os regulamentos, só que os regulamentos não são cumpridos, né? E isso também é algo de comentário. A parte dos médicos. Quem que falou? Você, né, Regina? Médicos, me desculpem, mas realmente... às vezes eu vou em alguns lugares e o pessoal fala... Uma vez eu ouvi um prefeito falando assim... Eu não consigo nem padre para o meu município, quanto mais médico. Porque o negócio é difícil mesmo. Eu não tenho padre, mas eu vou ter médico aqui. Não dá. Mas, assim, a gente tem problema com os médicos mesmo. A gente vai lá, quando vai fazer a visita, olha, a gente quer dar a relação dos médicos, né? A pessoa passa, né? Então, profissionais da saúde, tem profissional insuficiente, porque a gente sabe, né? Mas está insuficiente. Eu tenho no plano de trabalho tanto, e lá o cara falou, olha, eles vão embora mesmo, que vocês já colocaram. Quantidade insuficiente de profissionais quando comparada com o plano de trabalho, descumprimento de escala de trabalho. Próximo. Médicos ausentes do plantão, com ponto assinado, e em alguns casos assinado até o final do mês. Esse a gente já tem decisão.
ineficácia dos registros de frequência de pessoal, falta de publicidade com relação à escala diária de médicos plantonistas e dos responsáveis pelo plantão, ferindo o princípio da transparência. Alguns municípios, eu não sei se todo mundo, eu não sei, Regina, como é que se tem alguma orientação, por exemplo, da secretaria, mas de deixar lá dizendo assim, olha, hoje eu tenho esse fulano e esse fulano. Isso tem? É obrigatório Por lei. Mas, lá no pronto-socorro. mas não, tá. Então não, tá, gente? É obrigado por lei, mas Não, alguns têm. alguns, mas não todos. A gente encontrou isso também. Bom, agora a situação da ADIM, né? Das OS, o que ela coloca, né? Os itens devem ser conduzidos de forma pública, objetiva e pessoal. Para o procedimento de qualificação, para a celebração do contrato, para as hipóteses de dispensa, contratos celebrados pelas OS com terceiros com utilização de verba pública e seleção de pessoal. Não sei se tem mais alguma coisa. Não. Então, a gente já, na realidade, o encontro que a gente teve com duas secretarias, elas disseram que elas fazem apesar de ser um regulamento próprio, elas colocam elas fazem um modelo de manual e elas colocam o mínimo necessário para. Por quê? Porque a gente também avalia, porque eu posso muito bem ter um manual, tanto de um quanto do outro, mas de não atendendo a nenhum princípio. Agora eles já disseram que tem que atender. Mas antes a gente não tinha uma base legal. Terminou? Faltam 2 minutos? Acho que eu vou terminando. Faltam 2 slides, olha que legal. E agora a gente já está avaliando também os manuais para ver se eles estão adequados. E agora eu tenho um embasamento dizendo, olha, ele tem que cumprir os princípios constitucionais, porque senão ele não está bom. E eu posso também estar questionando. Próximo. Gente, a Lei 13.019. Não, mas é só para falar que ela foi postergada, né, que vocês já sabem. De acordo com o contido no comunicado, né, o comunicado 28, em virtude da postergação para 23/1, da entrada em vigor da lei, que trata, ela entrará as nossas instruções 1/2015, que nós temos várias adequações e tal, só entra em vigor na data que a própria lei entrar em vigor. A doutora Flávia falou, né, doutora Flávia, quantas emendas? 150? Agora ela entrou com... Na medida provisória, ela 150 emendas. Talvez em janeiro a gente não tenha notícias. Gente, obrigada, era isso que eu tinha para dizer. Então, assim, a gente está lá também para poder conversar, para ter proximidade, porque a gente acha que essa relação de proximidade todo mundo ganha. Obrigada. Bom, eu tenho 5 slides só, então falarei rápido, mesmo porque estou louco para escutar o conselheiro Sidney Beraldo, que decide, não é isso? Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Nós perceberam que a gente fez um catado de todos os assuntos relativos à gestão do terceiro setor, mas também, principalmente da saúde, que a gente pegou a administração direta, que mostrou os desafios. Eu vou fazer umas considerações finais no final, mas agora a gente falaria justamente da pré-contratação, que é a fase que antecede a contratação do terceiro setor. Alguns destaques, eu aguardei a doutora a Sônia Rocco falar, porque se eu falasse algo que não constasse no meu slide, eu já alterava a tempo, né? Então, brevemente, eu gostaria de fazer algumas considerações. Bom, precisamos quebrar uma questão cultural com relação ao regime de cogestão, que é a relação com a saúde, com a relação com o terceiro setor. Primeiro, a Constituição prevê claramente no artigo 195 e 196 a possibilidade de dar atividade complementar na área de saúde especificamente. Na lei do SUS também há especificações legais no artigo 25, 24 e 25, que traz especificamente a possibilidade de delegar à iniciativa privada a possibilidade dessa cogestão, dessa parceria, também com a iniciativa privada, inclusive, que foi o caso aqui trazido pela doutora Regina. Então, nós estamos querendo mostrar aqui, primeiro, culturalmente, podemos fazer relação com a iniciativa privada para exercer uma atividade de fim? Sim. Preferencialmente, a lei determina, orienta para a cogestão para entidades sem fins lucrativos, né? Esta é a preferência. Mas, em alguns casos, há demonstrações que até a iniciativa privada em si pode exercer essa atividade. Então, primeira coisa, culturalmente, nós podemos relacionar com a saúde.
Segunda coisa, então pode passar isso aqui, essa questão da lei. Volta só uma coisa aqui. Então, nós temos 3 formatos hoje possíveis, né? Convênio, termo de parceria e contrato de gestão. O termo de parceria vai cair com a nova lei, que é a 13.019, 31 de dezembro de julho de 2014, ainda não entrou em vigência, porque já alteraram umas 5 vezes a postergação de entrar em vigência, mas aí vai criar 2 termos, chamados o termo de fomento e o termo de colaboração. Não é o que nós vamos tratar aqui, porque nós vamos tratar justamente do contrato de gestão, que a gente entende ser o modelo mais adequado para buscar resultados na boa aplicação do recurso público. Então, adiante aí. Bom, 3 coisas que a gente precisa definir. Não é propositalmente, está lá vantagem, desvantagens e planejamento. Primeiro, a Secretaria, organizações sociais, como qualquer atividade de gestão pública por origem, quer atingir o melhor resultado. Agora, como atingir o melhor resultado? É lógico que nós defendemos que tenha planejamento município. Agora, eu particularmente conheço uma realidade dos municípios e vejo a dificuldade de exercer planejamento nos municípios. Então, a primeira coisa que a gente pede com muita atenção é que os municípios, os gestores, olhem para a questão financeira. O quanto realmente eu posso utilizar de recursos para fazer uma gestão compartilhada, certo? Se não olhar para o recurso financeiro e houver qualquer tipo de atraso, nós haveremos com certeza um insucesso na parceria da gestão. Então, como é ligado a essa questão cultural também é interessante, porque acham que o terceiro setor é um fornecedor comum, ou seja, regido pela 866, e regido também para aquele prazo de 90 dias sem receber. Estou com um amigo, o doutor Eduardo aqui. Eduardo está com 7 meses sem receber. Mas olha, fornecedor privado, esse sim, regido pelo 866, contratado por licitação, tem, né, a administração pública a possibilidade, né, de atrasar, né, não que seja correto, né, mas atrasar até 90 dias. No terceiro setor, isso não em hipótese alguma pode ocorrer. Se atrasar um dia, alguma coisa ele terá que fazer. Recorrer a banco, recorrer a outros mecanismos de financiamento, a outros meios de manter a despesa. Logo, quando a doutora Sônia fala assim, olha, ele foi até o banco, isso é irregular, diga para 1.800 funcionários de um hospital que você vai atrasar o pagamento dele porque a gestão não repassou o valor. O problema está aí com o concessor. Justamente. Então, o concessor, é o que nós estamos falando aqui, do planejamento financeiro do concessor, ou seja, da Prefeitura, da Secretaria de Estado, tem um planejamento efetivamente do que tem de dinheiro para fazer de parceria. Certo? A gente brinca que como a gente não tem uma precisão nem do custo, é melhor fazer 20% aquilo que você acha que você tem. Então faz abaixo uns 20%, começa aos poucos, começa com uma unidade básica, começa com um pronto-socorro. É lógico que nós temos que olhar para a prioridade, para a necessidade, mas começa aos poucos, porque a relação com o terceiro setor é diferente, a relação com a cogestão é diferente do que as gestões municipais estão acostumadas. Então, eu destaquei 3 coisas aqui, que é o foco no resultado, não é um fornecedor comum, como o da Prefeitura, e o planejamento financeiro com obrigação para dar certo essa parceria. Vamos adiante, que o nosso tempo é curto. Então, eu coloquei aqui, são 10, acabou, é esse slide só, não tem mais nenhum slide. São 10 atividades que a gestão municipal deve fazer, a gestão estadual também deveria, mas eu queria destacar que, lógico que a gente começa com planejamento, mas depois da elaboração de projeto de lei, que muitos municípios não têm, a qualificação para fazer parceria com o terceiro setor deve ser regulamentada por lei municipal, né? Antigamente, com a lei da OCIP, permitia que a lei municipal usasse a lei federal como possibilidade de utilizar a qualificação federal, mas as organizações sociais e as organizações qualificadas no município devem ser por lei própria. Qualificação, então, é esse trabalho que eu gostaria de chamar a atenção, porque poucas pessoas dão importância para a qualificação de entidade, mas isso também tem tudo a ver com o resultado. A qualificação pode ser feita de N formas, não é só com os documentos que ali são trazidos. Ora, quantos funcionários há na administração da saúde? Vá visitar a entidade, vai visitar a unidade, veja onde ele já presta serviço, pergunta se ele é uma pessoa inidônea, tem algum problema. Não é só para ser uma questão fria de diagnóstico, levantamento de informações.
vai atrás, pergunta, pode ter certeza. Quanto mais você for atrás da informação da entidade, mais você tem chance de obter resultado positivo na qualificação. Então a qualificação, na legislação, você pode colocar muita coisa. Muita coisa. Use a criatividade daquilo que, lógico, sem descumprir as normativas legais, mas a qualificação pode ser feita por N formas. É discricionário do gestor, isso está previsto na lei. Então a qualificação é discricionária do gestor. Estudo de viabilidade, vou falar junto com o relatório situacional e diagnóstico. Estudo de viabilidade é justamente aquilo que nós estamos dizendo. Eu tenho capacidade, tenho condição de celebrar uma parceria com o terceiro setor? É viável, né? E a comparação do tribunal, que houve a crítica aqui do Dr. Mansur muito sutilmente, mas comparar a administração direta com a organização social é difícil. Comparar com a iniciativa privada é mais difícil. Ele foi mais ousado, trouxe resultados que chegaram a uma redução de 456 milhões de reais por uma gestão de unitarização de medicamento. Mas comparar a administração direta com a organização social ou com... para isso, vocês precisam saber o custo da administração direta. Por acaso alguém conhece no seu município a unitarização da custificação de cada unidade do seu setor? A contabilidade, o jurídico, o RH, o gabinete do prefeito, todo mundo que se envolve para administrar uma atividade? Não tem. Normalmente não tem. Até busquei isso com os parceiros, com a FGV, olha, se não querem fazer um estudo, quanto custa para operacionalizar qualquer unidade? Unidade nova, unidade em continuação, é muito difícil fazer esse custo. Então, estudo de viabilidade é difícil comparar uma coisa que você não entende a situação atual. Então, quando eu falo assim, olha, relatório situacional diagnóstico é o principal documento que eu acho importante para vocês terem sucesso na parceria com a gestão. Contratar uma empresa de pesquisa não é o suficiente, né? A pesquisa, ela tira uma informação como a população avalia o sistema. Como eu vou definir um contrato de gestão, apesar de uma época com o saudoso Dr. Barradas, que a parceria era efetiva, vai lá, vamos ver quanto custa, depois traz para mim, vamos... Agora, hoje, eu tenho que saber os indicadores. Qual o indicador que eu vou fixar no contrato de gestão? Os indicadores não podem ser só quantitativos, só o DataSUS, só aqueles trazidos no Ministério da Saúde. Cada cidade tem uma peculiaridade, pode ter uma política diferente. Olha, em Suzano era importante fazer atividades consideradas preventivas, né? Yoga, acupuntura, entre outros, que eles acharam conveniente para diminuir assim o impacto na saúde. Qual o indicador para mim avaliar esse tipo de serviço? Se eu não fizer um diagnóstico efetivo do que eu preciso e qual é a situação atual do município, e aí a situação é avaliação, número de atendidos, e até o máximo possível. Ele citou alguns indicadores aqui dos contratos de gestão, que é a habitualidade da SPDM, quanto ao tempo de espera, né? Isso deveria ser obrigatório, né? A principal coisa que os cidadãos reclamam, tempo de espera para ser atendido. Número de filas para exame, tempo no leito, tempo de circulação, tempo de agendamento. Estes itens são principais para a gente fixar os indicadores. Eu não vou ter tempo para explicar tudo que eu vou explicar aqui, mas eu queria que vocês focassem neste item, relatório situacional e diagnóstico, porque pesa muito no resultado que vocês vão ter na parceria. Ou seja, se eu não tenho capacidade, e é tranquilo dizer na Secretaria de Saúde, eu não tenho capacidade de fazer um diagnóstico preciso. Contrata uma empresa, mesmo que você gaste 20 mil reais, é um valor pequeno, para o resultado que você vai ter por não ter feito o diagnóstico. O valor é pequeno gastar com uma empresa de pesquisa e diagnóstico para que você tenha na frente um resultado muito positivo. Porque como você vai ditar uma meta se você não sabe o indicador? Como você vai ditar melhor a qualidade sem ter uma definição como é que eu estava? Então chega a parceria com a AES, olha, como é que está hoje? Olha, depois que eu pus o médico, depois que eu pus isso, estamos com 70% de ótimo e bom. Olha, mas depois que você já implementou, como o Tribunal de Contas vai apurar se está sendo bem aplicado o recurso público? Então, com um orçamento cada vez mais escasso, prestar serviço e atender a demanda da população cada vez mais exigente, né? Falava aqui com o Bragato, né? E é bom que seja a população organizada, né? Participando e exigindo cada vez mais que os recursos sejam bem aplicados.
E é exatamente nesta linha e que eu acho que nós, do Tribunal de Contas, né, que tem esse papel importante do controle externo, né, de procurar se aperfeiçoar também cada vez mais como um instrumento de contribuição para que nós possamos melhorar a qualidade dos nossos gastos e melhorar a qualidade dos serviços públicos, né? Então, exatamente dentro desta visão, e eu estou convencido, com a pouca experiência que tenho também da área de gestão e política, que nós estamos vivendo um momento completamente diferente. A República de 2015 não é a de 2010, 2013, é outra completamente. E todas as entidades, todas as instituições precisam estar atentas a isso, né? Estar em sintonia com essa mudança, porque senão nós, enquanto instituições, vamos ficar para trás e não vamos dar conta de atender aquilo que a sociedade exige e que a população espera, né? Então, dentro deste conceito, eu penso que estamos dando um passo importante no tribunal, que é, além da questão da auditoria de conformidade, que ela é importante, nós temos que olhar se o arcabouço jurídico está sendo atendido, né, se os preceitos legais, tudo isso, né, não vamos abrir mão disso, mas nós precisamos avançar também naquilo que se refere à qualidade do serviço que está sendo oferecido, esta combinação de gasto, né? Aplicou os 25% na educação, atendeu 100% do Fundeb, mas e os resultados? Como anda, não é? A infraestrutura, os processos, o IDEB está indo bem, está tendo progressão, está se mantendo, está tendo regressão, qual é a relação gasto e qualidade, né? O Brasil tem um conjunto enorme de indicadores, hoje nós temos números, nesse ponto eu acho que muito positivo, né? Porque nós temos dados, temos sistemas já de avaliação, não só da saúde, mas de outros serviços, que nos permite sim darmos um outro passo, né, nesse sentido, e fazermos com que não só os gestores, né, mas a própria sociedade tenha mecanismo, tenha dados, tenha números para exercer também o seu papel social, né, e acompanhar, né, os resultados daquilo que está sendo oferecido para a população, né. Por um outro lado, estamos observando aí um debate muito intenso com relação à necessidade, né, para poder fechar o caixa e as contas do governo de aumentar impostos, né? Gente, não tem espaço mais. Nós temos um Estado, o Estado brasileiro, contando os 36,5% de que se arrecada, mas o custo da dívida e esse déficit passa de 40%. Quer dizer, o custo do Estado brasileiro, federal, estadual e municipal, né, é mais de 1/3. Isso começa a criar barreiras para que a gente tenha um desenvolvimento econômico, com distribuição de renda, para sustentar uma competitividade, não é essa palavra pouco utilizada, principalmente por político, não gosta muito de falar em competitividade, acha que isso é coisa de liberal, de neoliberal. Então, em qualquer modelo, se você, hoje a sociedade é competitiva, tem que ser competitiva. Você individualmente, se quiser ter uma carreira, não é, próspera, você precisa estudar, precisa ser competitivo e tal. Como um país vai disputar mercado internacional e tal, com uma carga tributária desse tamanho? Então, se não tem jeito, né, ao contrário, nós temos que reduzir esse peso do Estado. Nós temos que ter a coragem de fazer esse enfrentamento e discutir com as corporações, né, porque cada uma pensa em si, o Judiciário quer mais dinheiro, o Tribunal de Contas quer mais dinheiro, o Ministério Público quer mais dinheiro, todo mundo quer mais dinheiro. Não é como se isso caísse do céu.
né? E não é a população que paga. Né? Dá a impressão, não, cria mais esse programa, subsidia isso, subsidia o empréstimo do BNDES, isso, aquilo, bom, tudo bem. E daí? Agora chegou a hora de pagar a conta. Né? Então, falar em aumento de imposto é difícil, né? Se nós quisermos realmente viabilizar um modelo que possa ter um ambiente mais favorável para retomarmos o crescimento e com isso distribuir renda e melhorar a vida das pessoas. Então, o que nos resta? Né? Por isso que eu dei ênfase a isso. Nós precisamos melhorar a gestão, sim. Né? Eu peguei aqui uma parte da apresentação e fica claro, né, que falta recursos, na saúde principalmente. Né? Falta recursos, a saúde está cada vez mais cara, né? As demandas que exigem um diagnóstico, que utiliza hoje equipamentos, né? Isso cada vez mais caro. A sociedade está envelhecendo, isso tende a piorar, então não tenha dúvida que nós vamos precisar de mais recursos, mas nós precisamos prestar atenção também na gestão, no desperdício, precisa pensar nisso. Dentro dessa linha nós criamos esse indicador, né, o chamado IEGM, que será lançado agora o seu resultado na segunda-feira, depois de 18 meses de trabalho, demoramos 7 meses para conceber, para discutir metodologia, como é que íamos fazer isso e tal, e agora mais 12 meses para fazer a coleta de dados, trabalhar esses dados, montar todo esse sistema. Né? E dentro desses levantamentos, né, que levaram em conta 7 indicadores: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção dos cidadãos e tecnologia da informação. São 7 indicadores, resultados de um levantamento de uma pesquisa de 154 quesitos, né, muitos deles pontuados, declaratório. Fizemos este questionamento, essas questões para as prefeituras e elas responderam, e dentro desta pontuação nós fizemos aí uma classificação. Então tem um indicador composto, índice de efetividade de gestão municipal, composto de 7 indicadores, como eu disse: educação, saúde, meio ambiente, gestão fiscal, proteção do cidadão, tecnologia e planejamento. Né? Como eu disse, 154 quesitos, demos um peso naturalmente para a saúde, educação e planejamento, teve um peso diferente. Né? Nós vamos evitar, né, e não é o nosso desejo, fazermos um ranqueamento, assim, então tem o primeiro colocado e o último colocado, até porque foi uma fotografia tirada de um determinado momento. Né? O objetivo é realmente criar, né, esse conceito, ao fazermos a auditoria de resultado, que antecede isso. Nós estamos aqui ao lado do secretário de Planejamento e Gestão, que antecede isso é gestão por resultados. Né? Então, você vai fazer um planejamento, faz gestão por resultados, depois você vai auditar, né, por resultados. E o objetivo também, nós demos uma pontuação assim, bastante flexível, começamos avaliando processos, né, mais a área meio, do ponto de vista da infraestrutura. Importante esse consenso dentro do próprio tribunal, que não é o interesse de fazer uma coisa apertada, uma prova assim, muito difícil, que pudesse remeter todos em baixa efetividade e tal, e criar com isso já uma própria desmotivação. Então, não é isso. Nós queremos o contrário. Né? Nós queremos, como órgão de controle, dar uma contribuição para que a gente possa desenvolver e criar, né, esse
ambiente e este novo paradigma de fazer gestão por resultados, né, e a auditoria por resultados que vem depois. Por isso, nós dividimos, né, como as agências, né, fazem a classificação, então nós fizemos utilizando a mesma metodologia. Então, o A, altamente efetivos, todos aqueles municípios que conseguiram 90% da pontuação. O B+, que é o muito efetivo, que ficam entre os 75% e 89% da pontuação. O B, efetiva, que ficou entre 60% e 74%. C+, em fase de adequação, C+, não deu um nome bonito, né? Um nome em fase de adequação, para dar oportunidade exatamente, né? E o C, que aí é o último mesmo, baixo nível de adequação, aquele que ficou abaixo de 50% da pontuação geral. Bom, nós vamos lançar isso segunda-feira, né, num evento que a nossa presidente organizou para lançar. Temos todos esses dados com resultados dos 154 quesitos, com comentários de cada um e tal. E, portanto... Cada município vai ter sua avaliação. Ele está numa classificação lá de A, B+, C, no geral, e depois por quesito. Por quesito. O objetivo é isso mesmo, promover um debate, né? Olha, dá mesmo, viu? Eu peguei o resultado. Poucos municípios ficaram no C, mas municípios importantes, cujos prefeitos são meu amigo, não sei como é que vai ser, viu, Marcos? Na hora de sair o resultado. Mas de uma forma geral, o resultado foi positivo, né? O IGM, a maioria dos municípios, ou seja, quase 70%, ficaram como municípios efetivos, né? Estão preparados, né, do ponto de vista, como eu disse, como o foco foi muito de processo, não muito, mas estão acima da média. 20% estão no A+, em termos de infraestrutura, mas abaixo da média. O que tem uma certa coerência, né, entre a infraestrutura e o resultado. Estando atendido essa infraestrutura, quer dizer, gera aí um espaço para o foco, a atenção, né, na gestão para a parte mais pedagógica agora e obter o resultado. Na saúde também foi bem próximo à nota. Agora, o que derrubou um pouco a nota? Interessante, secretário do Planejamento. Planejamento, onde nós medimos a execução orçamentária, a coerência entre o PPA, né, e o orçamento, os programas, as metas estabelecidas no PPA e na LDO, mesmo dentro do ano da execução orçamentária, mais da metade das prefeituras, das administrações, mexeram em seu orçamento em mais de 40% ao longo do ano, né, fazendo suplementações, e a grande parte das metas e os programas estabelecidos no PPA não tinha recurso destinado no orçamento do ano. Então, esse é um ponto, né, inclusive o tribunal tem lá uma equipe e que em cima destes dados todos vai também fazer uma avaliação e uma reavaliação do modelo de auditoria que nós fazemos, né? Então, nós passaremos a ter um foco maior, né? Por isso a oportunidade de estarmos aqui colocando, de que precisamos melhorar o planejamento. Porque, estava falando aqui, não temos mais recursos, precisamos melhorar a gestão, precisamos trabalhar com metas e indicadores.
Como fazer isso sem um planejamento? Né? Do ponto de vista do arcabouço jurídico, nós temos um sistema muito interessante, não é? Que nos remete a criar um PPA, nós somos obrigados a fazer um plano de 4 anos, que entra no ano seguinte, não é, do prefeito. Então, quando o prefeito chega, ele já tem um PPA pronto, ele vai fazer para o próximo ano, deixando para o próximo. Não é? Tem, no meio do caminho tem a LDO para depois fazer o orçamento. Então, isso realmente ficou claro que falta aí uma melhor gestão, treinamento, capacitação e um entendimento, né, da importância de melhorar o planejamento, porque isso contribuiu. A menor nota de todos os indicadores foi exatamente no planejamento. Né? E também no IGOV também, nós estamos olhando a parte de tecnologia, até porque nós verificamos que nos últimos anos o gasto com contratos, né, nessa área tem aumentado. Então, se está aumentando o gasto com sistemas e mecanismos de controle e tal, então vamos olhar, né, se o resultado, se tem plano diretor e vários indicadores nesse sentido, estão 10 ou 12, menos do que na saúde e educação naturalmente, mas bastante consistentes. E também verificamos aí que os municípios estão aumentando o gasto, mas a efetividade não é correspondente. Esses pacotinhos que às vezes tem por aí, que o pessoal sai vendendo aí, e na verdade tem dificuldade depois, de linguagem, de integração, né? E você vai gastando dinheiro, e acho interessante que nós pegamos esse ponto importante também. Bom, da saúde, né, que nós tivemos 32 quesitos, como eu disse, a ênfase nos processos realizados pela infraestrutura, com foco, com atenção naquilo que é responsabilidade dos municípios, que é a atenção básica, né? Atenção básica, o funcionamento das equipes de saúde de família, isso é fundamental. Nós temos 4.000, não sei se for 4.300, 4.400, por aí, não tenho um dado preciso aqui, o número de equipes de saúde de família no estado de São Paulo. Trata-se de um instrumento extraordinário, um exército. Né? E os dados, lembre-se que os dados declaratórios, né, quantos médicos tem na equipe, se tem um agente, qual a cobertura, né, os dados que apareceram foram também bastante animadores. Essa gestão da equipe da saúde da família. Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, se ele é dinâmico, se reúne, se não reúne, se tem ata, se não tem. E a cobertura das campanhas de vacinação e orientação. Bom, mas eu queria chamar aqui a atenção para essa conclusão, não é, que nós chegamos aqui, da falta de planejamento e também da questão da gestão. Nós já tínhamos preparado equipes nesse sentido, mas aproveitando que estávamos fazendo este levantamento e pegamos alguns pontos, né, e na área da saúde escolhemos, por amostragem naturalmente, que não temos condições e nem recursos, nem perna para fazer uma auditoria no funcionamento das 4.000 equipes de saúde da família, mas pegamos alguns municípios. Né? Pegamos os dados declarados, né? O auditor foi à prefeitura, reuniu com o secretário da Educação e a sua equipe, validou esses dados. Então, um município, um exemplo,
um município que declarou lá que tinha 9 equipes de da família, todas as 9 tinham médicos, e quantas equipes, colocou o mapa na mesa, cada equipe atende lá um número de famílias, georreferenciou isso no município, de forma a demonstrar que 78% do município, não é, principalmente na área mais periférica e tal, da periferia e tal, estavam atendidas e que tinham uma avaliação do resultado e tal. Aí nós fomos fazer uma auditoria. Olha, é lamentável. É lamentável. Eu vou dizer que aí nós vamos chamar atenção, porque não tem gestão. A amostragem, das prefeituras declararam que 9 tinha médicos, só 4 médicos das equipes, 4 médicos. Então, nós gastamos uma fortuna disso, temos 4.000 equipes espalhadas. Na atenção básica é fundamental isso. O conceito disso, desse modelo, é extraordinário, mas não funciona. Nós fomos verificar, olha, tem um caso em uma das prefeituras que o médico foi contratado para... tem que ser 8 horas, aí faz um acordo para trabalhar 4. Não é? Porque salários, limitações, a própria diz que está mais fácil padre do que médico. Né? Mas aí, olha, teve um caso que o médico ia uma vez cada 15 dias. E ainda se utilizava daquele abono de 6 anos, de 6 faltas, né, que tem 6 faltas por ano, ele vai cada 15 dias e se utiliza do abono. Né? Então, eu confesso que as 3 prefeituras que ficaram sobre a minha responsabilidade de olhar, eu fiquei bastante decepcionado com os resultados. Pesquisa, nós chegamos a um nível de sofisticação bastante interessante, que nós fizemos depois da verificação de todo o funcionamento, o horário, o apoio que tem que ter do atendimento, né, de especialidades, né, que tem que dar um apoio. Nós verificamos que... E o índice, aí fizemos por amostragem também, mas uma pesquisa de satisfação do usuário. Né? O secretário declarou que 78% era atendido, mas naquela região, né, mais da metade nunca recebeu a visita, né, de nenhum agente de fiscalização, nem de um agente de saúde, nem sabe quem é o médico que atende. Então, aproveito aqui a oportunidade para fazermos esta reflexão, porque não temos mais dinheiro, está difícil e tal, mas que tal nós, né, eu fui prefeito, já fui vereador, fui prefeito, né, colocar foco, vamos fazer uma gestão eficiente, vamos acompanhar, vamos exigir realmente que seja cumprido, não é, aquilo que está planejado em 4.400 equipes. Acho que isso daria um impacto muito positivo, né, no atendimento. Fora a área de apoio, né, que nós verificamos aqui, por tudo declaratório, né, a média deu que o cidadão aguarda, em média, 57 dias para um atendimento de especialidade. Mas nós verificamos que tem em cidades 6 meses, não tem um oftalmologista, um dermatologista, né, para atender. Né? Então, por um outro lado, né, aproveitando aqui, sabe, tem um dado importante, viu, Bragato? São vários números aqui, que eu não vou ocupar muitos de vocês, até pelo adiantado da hora, mas de todos os postos médicos, em 387 municípios, esses postinhos não têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro e mais da metade da parte de saneamento. Né? É uma coisa também que salta aos olhos. Uma coisa que nós estamos
fizemos uma pergunta e que poderia ajudar muito nisso, dentro da lei da transparência e um ato de gestão, até porque o próprio sistema, ele orienta nesse sentido, que é colocar a escala dos servidores com o respectivo horário no postinho, para que o cidadão possa chegar lá e ver qual é o médico que está de plantão, o horário que ele tem, não é? Nós fizemos esse questionamento, bom, isso é declaratório. 260 municípios declararam que em todos os locais tem lá a escala, mas nós temos 58% dos municípios não tem essa escala. Uma coisa simples que pode contribuir. Mais ainda, eu fui verificar, o vereador tem autonomia, a Câmara tem autonomia, ele pode fazer, porque hoje é uma regulamentação, mas ele pode fazer uma lei, que obriga e que exija que tenha essa escala. Parece uma coisa tão simples, mas se o cidadão chegar lá, o médico, não é esse principalmente, que tem um contrato de 4 horas e vem cada 15 dias. Agora, eu ouvi aqui uma informação que o governo federal está sobrecarregando os estados e os municípios, né? Esses dados que estão na própria Secretaria do Planejamento do Ministério da Saúde, em 2000, o governo federal era responsável por 59,8% dos recursos da saúde. Os estados, 18,5%, e os municípios, aqui é Brasil, né? 21,7%. Então, era 59%, hoje é 43%. 43%, fica difícil, né? Também a gente está aqui cobrando dos prefeitos, né, dos municípios, mas na verdade a demanda, não é, em cima dos municípios é grande e não tem o correspondente de recursos. No tribunal também nós verificamos, embora a lei determine aqui a 15%, em média, em 2003, que é o último dado, em média está dando 25%, ou seja, os municípios estão gastando 10% a mais, né, do que o que determina a lei. Esse dado que eu tenho aqui é nacional, então a União saiu de 59%, foi para 43%, o Estado saiu de 18,5%, foi para 27%, e o município de 21% para 30%. Né? Então, tem aí uma distribuição também muito errada e equivocada desses recursos aí. Bom, gente, era isso que eu queria colocar aqui para vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Parabéns, conselheiro Beraldo. Penso que esse debate sobre índice de efetividade vai pegar fogo no Estado, mas seria vital que o Tribunal de Contas até orientasse os municípios em relação à saúde. Eu também concordo que a educação é visível a melhora, mas eu sinto que no que tange à saúde há uma confusão bastante grande. Não só naquilo que é do básico, mas efetivamente não há um planejamento nessa área. Então, parabenizá-lo, se sinta em casa, até porque mandou nessa casa, né? E eu, para finalizar... O presidente obedece. O presidente obedece, verdade. Não sei, não. Mas eu vou passar a palavra para o secretário Marco Monteiro, né, que está nos prestigiando hoje, também grande amigo da Assembleia Legislativa. Está com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, alegria de estar com vocês, cumprimentar os membros da mesa. Minha presença aqui era para acompanhar os palestrantes no final do dia. Mas não posso me furtar de dar aqui algumas impressões pessoais
cumprimentar a iniciativa. Acho que essa é uma questão importante, que precisa ser debatida, precisa ser conscientizada, mas acho que preciso dar aqui também um testemunho do momento que foi citado aqui, que nós estamos vivendo agora. Quarta-feira, o Governo do Estado entregou nessa casa o seu orçamento para o ano 2016, um orçamento que contempla uma perspectiva de queda do PIB em 2016 de 0,4. Traduzindo isso, é o seguinte: nós teremos menos recursos em 2016 do que temos em 2015. Alguns dados. No mês de agosto, o Estado de São Paulo perdeu, com relação àquilo que ele previa arrecadar na lei de diretrizes orçamentárias, na lei do orçamento de 2015, perdeu no mês de agosto 877 milhões de reais e agora no mês de setembro 680 milhões de reais. Isso tem uma repercussão imediata no município. Tá? O município isso é perda de arrecadação de CMS, portanto isso é na veia do município. O quadro, portanto, econômico é um quadro extremamente delicado. Boa parte do que se discutiu aqui, ou pelo menos do período em que eu pude acompanhar, discussão do índice de efetividade, melhoria do processo de gestão, ganha para este momento uma relevância absoluta, porque a demanda não vai diminuir, pelo contrário, a demanda tende a aumentar. Os nossos indicadores de desemprego no Estado e na União têm crescido cada vez mais, de uma maneira impressionante nas regiões metropolitanas do Estado. Significa que a gente, perdendo o plano de saúde, lamento muito, vai bater a porta dos senhores todos no dia seguinte, como está batendo as nossas portas. Esse quadro só tem uma alternativa: recurso novo não vai chegar e a pressão vai aumentar. Ou nós melhoramos o processo de gestão do sistema, ou nós não vamos ter a menor possibilidade de superar isso. Portanto, é agora, mais do que uma opção, mais do que uma dita necessidade que a gente vem falando há muitos anos, mas essa necessidade, ela foi subtraída pelo fato de que o Estado era um Estado incremental, o Estado crescia o tempo todo. Portanto, eventuais incompetências eram superadas pelo crescimento da arrecadação, pelo crescimento do PIB. Isto agora inverteu. A competência é necessária para compensar a queda do PIB. Agora nós não temos saída. Por isso é que me assusta que nós ainda não tenhamos conseguido avançar para substituir, posso usar esse termo aqui? Substituir quem criou essa situação para esse país. Isso ser dito aqui com muita clareza. Todos nós estamos pagando a conta que criaram para este país, certo? Esta conta, mais dia menos dia, ia chegar. Quem tem bom senso e experiência de gestão pública sabia que essa conta ia chegar. Chegou. Lamentavelmente, quem a fez tem hoje pouca capacidade, pouca condição de ajudar a resolver esse problema. Essa é a minha opinião pessoal. Espero que este problema, que vai ser ainda motivo de alguns fatos políticos que devem ocorrer, nós teremos que atuar de uma maneira muito forte, muito objetiva. Estamos tentando fazer isso no governo do Estado. Fizemos um ajuste brutal, eu dizia isso para o Beraldo. No ano de 2015, nós cortamos o custeio da ordem de 1 bilhão e 900 milhões. Fizemos para o orçamento desse ano um corte de mais 600 milhões, o que significa que, sem crescer a arrecadação, você fez um corte de 2 bilhões e meio numa máquina, como uma máquina do governo do Estado. Isso não é brincadeira. Eu diria a vocês, com toda sinceridade, que eu acho até que nós avançamos no corte. E o que significa tudo isso? Que agora é competência na gestão, é muito trabalho, é muita dedicação e é fundamentalmente muito compromisso público. Porque quem não tiver
agora vai existir. É com esse compromisso que nós vamos ter que superar essa dificuldade que está posta aí. É com esse compromisso que faltou a quem nos levou a essa condição que nós vamos ter condição de superar isso. Eu espero, sinceramente, que nós consigamos manter as condições que estão postas e são históricas nos últimos 20 anos do governo de São Paulo. O grau de dificuldade com que nós estamos administrando hoje é uma coisa impensável há 6 meses atrás. No início desse ano, nós fizemos um contingenciamento de recursos no governo de São Paulo, da ordem de 6 bilhões e meio, que eu achei até que a gente tinha pesado na mão. Quero dizer aos senhores que ele é absolutamente tímido hoje e que nós estamos tendo que fazer sacrifícios muito maior do que isso. O déficit do governo de São Paulo para ser coberto até o final do ano é desta ordem. Portanto, desafios diários, grandes e que precisam ser enfrentados. Enfrentar com gestão, com obstinação, com compromisso e buscando no processo de gestão, principalmente desta área, que eu não tenho a menor dúvida de afirmar, será a área mais sacrificada durante esse período, que é a área da saúde. Por quê? Porque a inflação da saúde é diferente da inflação do resto dos serviços prestados no país. Portanto, se hoje é difícil trabalhar com uma queda de PIB de 2,5%, sendo que aqui em São Paulo, o PIB de São Paulo cai a 3,1%, que aqui está colocado em indústria, e é onde nós estamos perdendo receita de uma maneira muito rápida. Portanto, o PIB de São Paulo é menor que o PIB do Brasil, perde mais aqui. Trabalhando com uma inflação que projetada em orçamento ia ser de 6, já é de 10, tendendo para 11. Esse conjunto de dados significam que nós vamos ter pelo menos mais 12 meses de muito sacrifício. A nossa expectativa, a expectativa de todas as projeções que nós trabalhamos hoje, da FIB, do Instituto Focus, daqueles que têm trabalhado muito com o processo da macroeconomia brasileira, é de que, na melhor das hipóteses, nós vamos ter alguma perspectiva de recuperação no 4º trimestre de 2016. Portanto, antes disso, a não ser que sejamos premiados na loteria, caso contrário, o período vai ser um período muito difícil. E esse período é o período que explica a nossa, então, necessidade de estarmos muito concentrados, muito dedicados e, acima de tudo, muito comprometidos. Eu acho que a palavra de ordem é essa hoje. Quem não tiver compromisso com a coisa pública, eu acho bom começar a tentar a iniciativa privada, porque vai ser difícil. Talvez não fosse exatamente aquilo que vocês gostariam de ouvir de mim, mas eu sou obrigado a ter a minha exata impressão no momento que nós estamos vivendo. Vim preparado aqui para fazer uma fala, mas aproveito para passar esses dados para vocês. Obrigado. Para o encerramento. Isso, o presidente me deu essa incumbência. Doutora Cristiane de Castro Moraes, doutor Cid Mirado, que faz a lembrança, convidar todos para o lançamento do Índice de Efetividade da Gestão Pública segunda-feira, né, do Tribunal de Contas. O horário é às 9. O horário que é? Às 10 horas, muito importante. Gostaria de agradecer todos os palestrantes aqui, nos brilhantaram muito com o tema importante, com bastante conteúdo, daria para a gente ficar aqui o dia todo. Agradecer todas as cidades, Ibirarema, Ribeirão Pires, Piracaia, Santos, São Carlos, Palmital, Guaiçara, Herculândia, Assis, Maracaí, Caiabu, São Bernardo, Campo, Ribeirão do Sul, Carapicuíba, Ocauçu e Valinhos. Os deputados, Olim, delegado Olim, que esteve aqui, o deputado presidente Fernando Capês, a TV Assembleia, os representantes do Conselho do Tribunal de Contas, o doutor Antônio Carlos Rodrigues, do Conselho do Robson Marinho, o gabinete do Dr. Dimas Eduardo Ramalho, e gostaria de agradecer muito enormemente a equipe do Instituto, que ajudou muito a esse evento ser possível. Agradecer a todos os amigos aí, essa equipe que lutou muito.
os funcionários da Assembleia, TV Assembleia, e estou dando aqui como encerrado. Muito obrigado a todos, um abraço. Senador Mauro Bragato. Como é que eu não agradeço o senador Mauro Bragato? Deputado Mauro Bragato, muito obrigado.